Olá, queremos saudar a todos os nossos amigos, simpatizantes, aqueles que estão conectados conosco nesta oportunidade para este culto de oração nesta quarta-feira. Antes de começar, queremos dizer que este culto é um culto especial, onde nós trazemos os nossos pedidos, também trazemos os nossos agradecimentos. É um momento especial reservado para o contato com o Senhor. Assim, gostaria de saudar a todos novamente, os de perto, os de longe, de nossa denominação e de outras. Os nossos amigos sejam todos bem-vindos a este momento. Vamos orar pedindo que Deus venha abençoar este momento. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo alto privilégio de sermos teus filhos. É uma oportunidade especial em que trazemos os nossos pedidos e agradecimentos. Queremos pedir que o Senhor venha estar presente em nossos corações, abençoando também a mensagem que será apresentada, que ela possa ser para o nosso enlevo espiritual, o nosso preparo para o encontro com o Senhor. Supra as nossas necessidades todas, rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, boa noite para você. Quero convidar todos que estão assistindo com a gente a entoar a música Toque em Minhas Mãos. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória
glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O Deus de toda a glória vindo me O Salmo 116, versos 1 e 2, o salmista traz o seguinte: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Este é o momento que nós podemos trazer aos pés de Cristo nossas súplicas, nossas orações, com a certeza de que Ele irá ouvir. E isso é um grande alento para nós. E não sei por que você está ouvindo, está sintonizado conosco hoje. Talvez você traz alguma súplica, algum pedido muito especial, algo que esteja batendo forte em seu coração. E eu convido a você que se ajoelhe onde você está, ou em atitude de reverência, busque ao Senhor em oração conosco agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos prostrados diante de Ti nesse momento, trazendo aos Teus pés nossas súplicas, nossos pedidos, mas também trazendo nossa gratidão. Gratidão porque Tu és soberano em todo o universo e o Senhor com certeza ouve, o Senhor atende e o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado porque Tu estás sempre ao nosso lado, Senhor. Estamos diante de Ti, cada coração que nos ouve agora traz pedidos em pensamento e nós Te rogamos que atenda a cada um deles conforme a Tua santa vontade. Nós vivemos momentos de muitas tribulações, o mundo angustiado pelas coisas que se sucedem, mas nós temos a certeza que Tu estás na direção de tudo. Tu estás no controle e Tu olhas por cada um de Teus servos com total cuidado, total apreço e conforta os nossos corações. Obrigado, Senhor. Nós temos agora momentos de estudo da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito possa abrir nosso entendimento mais uma vez. Nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que sou, pois formaste todo meu interior. Tu diriges meu andar,
me proteges ao deitar. Mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Senhor. Para onde eu irei? Onde eu me esconderei? Para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterá. Tu me sondas e me conheces bem. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Sondas e me conheces bem. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Senhor, Meu Senhor, Boa noite, é uma alegria estar com você mais uma vez para participar desse momento de reflexão na Palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você alguma vez já sentiu medo? Alguma vez você já teve medo? Segundo o dicionário, medo é o estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo, aquilo que provoca esta consciência. Medo é uma realidade na nossa vida. Eu já senti medo muitas vezes. Garanto que você, em pelo menos algum momento, já sentiu medo. Por isso, nessa mensagem dessa noite e nas próximas mensagens das próximas semanas, eu quero falar um pouquinho com você sobre medo. Eu quero contar para você momentos
na minha vida, não foram os únicos e talvez não tenham sido os maiores momentos, mas eu quero contar para você momentos que marcaram a minha vida, momentos em que eu senti medo. E talvez você possa se identificar e você vai encontrar, assim como eu encontrei, refúgio, esperança e, quem sabe, segurança para vencer o medo. Antes de lermos a Bíblia, eu gostaria de pedir para você, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grande Deus, eterno Pai, queremos buscar na Tua Palavra orientação, queremos buscar na Tua Palavra segurança, queremos buscar na Tua Palavra esperança. Que o Teu Santo Espírito fale a nós neste momento, que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos guie e seja presente ao nosso lado, é o que pedimos por Cristo Jesus. Amém. Na Palavra de Deus, nós encontramos mais de 60 vezes a expressão não temas, ou, em algumas traduções, não tenha medo. E várias outras variantes desta expressão acontecem na Bíblia. Por que nós encontramos tantas vezes a expressão não temas? E deixa eu falar para você que a maior parte destas vezes que está registrado na Bíblia a expressão não temas, o autor da frase, aquele que está falando, o protagonista que está usando o imperativo não temas, é o nosso Deus. Deus fala por diversas vezes na sua palavra, não temas. Mas eu gostaria de, antes de lermos o texto de hoje para a nossa reflexão, contar uma história para você. Quando eu tinha 7 anos, eu morava na grande cidade de Biguaçu. Não sei se você conhece, na região metropolitana da nossa capital do estado, Florianópolis. E morava, na verdade, num sítio, na região rural, afastado, próximo à cidade de Três Riachos, que faz divisa com Biguaçu. Meu pai trabalhava em Florianópolis, era comportor, e eu e meu irmão, em idade escolar, eu com 7 anos fui para a minha primeira série. Meu irmão, já um pouquinho mais velho, estava indo para a 3ª série. E nós saíamos de casa, como morávamos na região rural, não tinha ônibus para lá. Aliás, tinha 2 vezes no dia. Então meu pai saía com a gente de carro, íamos até Florianópolis e lá ele deixava a gente na escola. Muitas vezes acontecia de que ele dizia assim, quando acabar a aula, você espera que eu venha buscar você. E ele buscava a gente na escola. Mas às vezes, por causa do trabalho e os compromissos, ele falava assim, hoje vocês vão embora de ônibus, e ele ficava esperando no terminal de ônibus lá em Biguaçu. E ele nos pegava lá no terminal de ônibus em Biguaçu. Saíamos da escola em Florianópolis, íamos até o terminal de ônibus, pegávamos o ônibus, íamos até o ponto final, lá no terminal em Biguaçu. E lá estava meu pai esperando para nos levar para casa. Todos os dias, ao chegar na escola de manhã ou à tarde, nós tínhamos a recomendação do meu pai. Hoje você vai de ônibus, ou hoje vocês me esperam. Cada dia meu pai dava o recado. Hoje você vai de ônibus, ou hoje você me espera. Aconteceu que um certo dia estávamos à tarde na escola e no final da aula nós entramos num impasse. Eu achava que era para a gente ir embora de ônibus. Meu irmão disse, não, é para esperar. Como ele era o irmão mais velho, nós esperamos.
E nós esperamos. Final da tarde, começou a escurecer e nós esperamos. Passou o primeiro ônibus e nós esperamos. Veio o segundo ônibus e nós continuamos esperando. Então veio o terceiro ônibus. E junto com o terceiro ônibus também veio a noite, começou a escurecer. E nós esperamos. Então eu já estava começando a ficar preocupado, com medo, porque meu pai, quando vinha nos buscar, talvez ele demorasse um pouquinho, mas tanto assim já era demais. E foi então, falando com meu irmão, nós decidimos, não, nós vamos embora. Quando chegou o quarto ônibus, nós saímos do terminal de ônibus de Florianópolis em direção a Biguaçu. Essa é uma viagem de ônibus, naquela época, de mais ou menos 1 hora. 1 hora de ônibus. Se você levar em consideração que tinha ônibus a cada meia hora e que a aula acabou 5h30 da tarde, nós já estamos falando de um horário avançado. Nós chegamos então no terminal. Mas enquanto nós estávamos na viagem, a primeira vez que eu estava num ônibus sem meus pais, à noite. Eu, com a minha maturidade dos meus grandes 7 anos de idade, naquele momento, para tudo que eu olhava, eu via terror. Eu me assustava com a sombra da lâmpada, eu me assustava com o rosto cansado dos trabalhadores voltando para casa. Tudo me dava medo. As pessoas olhavam, 2 crianças sozinhas ali sentadas no banco do ônibus e olhavam com um olhar estranho e eu ficava assustado. Se não bastasse, ao chegar lá, no terminal, meu pai não estava lá. Não tinha ninguém lá. Biguaçu era uma cidade bem pequena, hoje ela é bem maior. Mas a praça central da cidade, onde era o terminal do ônibus, não tinha uma boa iluminação, estava escuro. As pessoas que estavam no ônibus e desceram ali rapidamente seguiram seu rumo para sua casa, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, estava eu e meu irmão e as trevas. E aquilo começou a me dar medo. Esperamos um pouco, mas o medo começou a acelerar. E agora, será que aconteceu alguma coisa? Cadê o pai? Meu pai não veio, não apareceu. Então nós tivemos a brilhante ideia de ir andando para casa. Uma pequena caminhada de 13 quilômetros, numa estrada sem iluminação, que saía da cidade e ia em direção à área rural. 2 crianças, uma de 7 e uma de 9. Andando sozinhas numa rua escura, com uma pequena distância de 13 quilômetros para cobrir, à noite. Eu confesso para você que talvez essa tenha sido uma das maiores situações de medo que eu já senti. Eu sentia muito medo. Eu peguei e segurei na mão do meu irmão e eu andei do lado dele. Ele vendo a minha insegurança, ele vendo o meu medo, e que eu estava extremamente assustado, com os olhos arregalados, tentando ver tudo. Qualquer movimento era motivo para tremer as pernas. Ele falou assim: não fique com medo, eu vou te proteger. A inocência da criança. E quem ia protegê-lo? A questão é que meu pai tinha ido buscar a gente no terminal de ônibus, mas nós não viemos no primeiro ônibus. Quando deu o segundo ônibus e nós não chegamos, ele achou estranho e foi até a escola buscar. Nesse caminho, quando ele chegou na escola, a gente não estava lá, ele foi até o terminal de ônibus e provavelmente foi no momento que a gente tinha acabado de sair. Meu pai estava louco atrás da gente e eu morrendo de medo do escuro. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum risco, nada aconteceu.
até que meu pai conseguiu nos encontrar no meio da noite, no escuro, caminhando, tremendo, com frio, já quase 10 horas da noite. Eu senti muito medo. Você já sentiu medo do escuro? Você já teve medo de escuro? Sabe que o medo do escuro, ele é mais comum do que você imagina. Ele é tão comum que está na Bíblia. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 91. Salmo 91, escrito pelo grande salmista, o rei Davi. Ele fala sobre o medo. Lá no verso 5 do Salmo 91, ele diz assim: você não terá medo do terror noturno, você não terá medo da noite, você não vai ter medo da flecha que voa de dia. E no verso 6 fala assim: e nem da peste que se propaga nas trevas. Mas como ele tem certeza que você não vai sentir medo? O que faz você não ter medo do escuro? O que faz você não ter medo das trevas? O que faz você não ter medo da incerteza? Medo do que está oculto, medo daquilo que você não pode ver? A resposta está logo no começo do Salmo. Salmo 91, verso 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, se você busca o seu refúgio, se você busca o seu descanso no Altíssimo, no Onipotente, então você pode dizer ao Senhor: tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Se você pode dizer para o Senhor que Ele é o seu refúgio, que nele você confia, com certeza Ele te livrará do laço do passarinheiro, com certeza Ele te livrará da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, sob as suas asas você estará seguro. E se você não percebeu, estou lendo aqui o Salmo 91, e você pode continuar dizendo: a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio, fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que guardem você em todos os teus caminhos. Meu amigo, minha amiga, eu não sei do que você tem medo, eu não sei o que te assola, não sei se o seu medo é simplesmente um medo infantil do escuro, como eu tive, ou talvez você tenha medo do futuro, você esteja com medo de não ter como pagar as contas no final do mês, ou talvez você tenha medo de ser assaltado, medo de furtarem a sua casa, medo de sofrer algum tipo de violência. Meu amigo, minha amiga, eu digo para você hoje: busque no Altíssimo o seu refúgio. Não existe melhor sistema de segurança do que confiar no Altíssimo. Aquele que descansa à sombra do Onipotente, ou seja, aquele que tira todas as suas aflições, todos os seus medos e deposita aos pés do Altíssimo, do Onipotente, pode descansar tranquilo e seguro. E eu posso dizer para você hoje: não tenha medo, porque o Senhor Altíssimo, Todo-Poderoso, o Onipotente, Ele vai ser seu refúgio, Ele vai ser sua proteção, e nada vai te atingir, porque
Ele dá ordem aos anjos e eles vão te guardar por todos os teus caminhos. Eu quero que você hoje, nesta noite, diga a Deus: Senhor, eu quero descansar no teu refúgio, eu quero ficar no teu abrigo, eu quero me proteger debaixo das tuas asas. E hoje eu convido você a descansar nos braços do eterno Deus, descansar na certeza que o Onipotente vai fazer de você alguém que pode viver tranquilo, alguém que vai ter a certeza de que não precisa ter medo, não precisa ter medo de nada. E eu quero convidar você a não ter medo. Hoje, meu desafio a você é: não tenha medo. Procure proteção com o Altíssimo e Ele vai te salvar. Eu quero orar com você e pedir para que Deus seja o nosso refúgio, seja a nossa fortaleza, o socorro que vai nos proteger na hora do medo. Então eu quero convidar você agora, pare o que você está fazendo, feche seus olhos, fixe sua mente no trono da graça do nosso Deus e vamos orar. Santo Deus eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, aquele que é o nosso refúgio, aquele que é a nossa fortaleza, aquele que é o socorro bem presente na hora da angústia. O medo é uma realidade na nossa vida. O medo é uma certeza no nosso dia a dia. Por diversas vezes eu sinto medo. E eu sei que tem filhinhos teus que estão agora orando neste momento comigo, que também têm seus medos, as suas incertezas, as suas inseguranças. Por isso, neste momento, eu quero pedir ao Pai, nos dá descanso. Queremos descansar à sombra do Onipotente. Queremos buscar refúgio no esconderijo do Altíssimo. E ter a certeza de que quando nós temos que enfrentar as dificuldades, quando temos que enfrentar os problemas, quando vem o inimigo contra nós, nós temos a proteção dos anjos ao nosso lado, nos livrando de todo o mal e perigo. Senhor, dá a certeza de que estás conosco, nos dá o consolo, o conforto e nos dá a paz para que tenhamos uma noite tranquila e possamos descansar tranquilamente, na certeza de que o nosso Deus é o nosso refúgio, que o nosso Deus está nos guardando, o nosso Deus é a nossa proteção. Pai, obrigado por nos guardar, obrigado por nos proteger. Abençoa cada filhinho teu, nos dê uma boa noite de descanso nos teus braços. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que te dê a paz e a certeza de que Ele é teu refúgio e tua fortaleza.